Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão animados? Ligaram a geladeira, né? Esse período aqui, frio em Curitiba. Bom sábado a todos. É a segunda vez que eu estou vindo aqui no colégio. Eu vim aqui ano passado, fiz uma meia semana de oração para nossas criancinhas, né, os nossos celebrinhas, e a recordação mais forte que eu carrego do período que eu fiquei aqui em Pinhais foi que jogamos o pastor Samuel exatamente nesse tanque aqui, na época estava cheio d'água, né? Então assim, foi algo que marcou não somente a mim, mas também as crianças naquele dia, mas foi uma experiência muito boa de estar aqui com vocês no ano passado. E eu vim sozinho, né, ano passado. Já esse ano agora, eu vim escoltado, minha esposa está ali, a Carol, e esse ano também está com um presente muito grande, que é o nosso filho, que tá na barriguinha ali, o André, nasce daqui a alguns meses, e é um motivo de muita alegria para a gente. Acho que quem tem filho aí, ou então quem sonha em ter filho, sabe quão alegre fica o coração, né? Então, esse ano é um ano de muitas vitórias para a gente, e a maior delas é exatamente o nascimento do nosso bebê daqui a alguns meses. Mas, vamos para o que importa. Pega a tua Bíblia aí, ou então acessa a tua Bíblia. Hoje vamos falar de uma profecia que ainda não se cumpriu, e eu quero ver se você está comigo nisso aí. Uma profecia que não se cumpriu. Quem é que chuta? Dou-lhe a volta de Jesus. É um dos eventos, é um dos marcos que a Bíblia apresenta para cada um de nós, e não somente não se cumpriu, mas como é algo que movimenta nós como seres humanos ou como cristãos a fazer o que fazemos. Se você está aqui na igreja é porque você almeja um dia ver Jesus voltar. Se você trabalha em prol de Jesus Cristo aqui na igreja, é porque você almeja que esse Jesus Cristo ele volte. Então existe a profecia que ainda não se cumpriu, que é a volta de Jesus, e é um texto muito conhecido, que provavelmente você sabe também de cor. João capítulo 14, então abre a tua Bíblia aí, João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, vamos estudar esses 3 versos hoje. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, quem achou, diga, eu sou feliz. Quem não achou, diga, eu quero ser feliz. Vai ser, irmã, acha aí, vai ser, te dá 3 segundos para você ser feliz. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. Mas antes de lermos, temos que fazer algo, todas as vezes que abrimos a palavra de Deus. Quem é que chuta? Oração. Então feche teus olhos, vamos falar com Deus. Grande Pai, muito obrigado porque nesse momento estamos tendo aqui a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que o Senhor fale conosco, nos abençoe e encha o nosso coração com aquilo de mais sagrado que existe, que é a Tua presença aqui conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. O versículo começa: não se turbe o vosso coração. Credes em quem? O que a Bíblia está falando? Credes em Deus. E aí ele fala assim, credes também em mim. E aí começa a parte da profecia: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então João, ele entra no cenário muito difícil, porque João ele foi escrito próximo ao fim do 1º século, e o que essa data tem a ver com a gente? Eu não sei você, mas João ele é conhecido pela tradição cristã como o livro do amor. Então João, ele é conhecido como o livro do amor, e também João, ele se autodenomina como o evangelista, o apóstolo, ou então o discípulo do amor. Só que no final do 1º século, estava acontecendo algo totalmente diferente daquilo que a tradição cristã denominava como amor, ou então como discípulo o denominava como amor, porque 3 coisas maltratavam o cristianismo naquele período. A primeira delas era a decadência da piedade. Então João, aquele que é conhecido como discípulo do amor, como livro do amor, ele vem num cenário totalmente diferente daquilo que ele era, ou daquilo que ele foi colocado a fazer. Então a decadência da piedade acontecia mais ou menos o seguinte: o império pegava a galera que se denominava cristã e falava assim, olha, como esse povo ele está se denominando como cristãos, e os cristãos, pelo que eu percebi, eles pregam o amor, então vamos acontecer o seguinte: vamos perseguir esse povo, vamos matar esse povo. Então João, ele prega sobre o amor, ele pratica o amor, ele fala de Jesus num cenário que é totalmente diferente disso.
num cenário que é totalmente difícil de você falar de amor. Então parece que quanto mais ele pregava, mais perseguição ele sofria. Parece que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais mortos mais mortos tinham ali. Então João, conhecido como discípulo do amor, o livro de João, conhecido como o livro do amor, ele é escrito num cenário que as pessoas naturalmente não conheciam o amor, ou então queriam deixar o amor de lado. Mas João, ele não desistiu. João, ele perseguiu, ele permaneceu. João, se é para morrer, então que eu morra pregando. Os cristãos naquele período, se o amor ele termina aqui nesse período como morte, então eu vou morrer. Porque ele tinha um objetivo: pregar sobre a volta de Jesus. Ele não queria deixar nada abalar aquela mensagem que era uma mensagem de urgência. Então quando você olha para João capítulo 14, você entende que é um chamado para sairmos desse mundo e entrarmos num mundo que nos pertence pelos méritos de Cristo. Porque quando se trata de perseguição, quando se trata de maus tratos, quando se trata de dor, sofrimento, entenda que o discípulo, por mais poético que seja essa profecia, ele viveu num tempo difícil. Então se você está vivendo um tempo difícil, João capítulo 14 é para você. E aí entra o discurso de Jesus. Jesus, ele tem uma mensagem de urgência. Imagina só que se você soubesse que amanhã, às 15 horas, você morreria. Imagina o cenário: teu último dia, amanhã, 15 horas, você morre. O que você ia fazer? Será que você ia pegar o teu computador e aí eu tenho que terminar o meu negócio do trabalho aqui? Quem é professor, né? Eu tenho que entregar os planejamentos aí para o terceiro trimestre, para o terceiro bimestre. Eu tenho que ir lá na empresa porque eu deixei de fazer tal coisa. Quem está estudando aqui, eu tenho que terminar esse trabalho porque eu tenho que terminar isso aqui e deixar tudo pronto. Será que, se você soubesse que você morreria amanhã às 15 horas, você pegaria todo o teu tempo que te resta e empregaria no trabalho, e empregaria ali nos estudos, ou coisas superficiais, ou você pegaria essas pessoas que você mais ama, colocaria num lugar e passaria tempo com essas pessoas? Se eu soubesse que morreria amanhã às 15 horas, provavelmente eu pegaria um voo, eu com a minha esposa, voltaríamos para o Amazonas e ia ficar lá com a minha família. Ia passar tempo com meu pai, ia passar tempo com a minha mãe, ia passar tempo com os meus sobrinhos que tem anos que eu não vejo crescer, não sei como está. Passaria tempo com os meus irmãos, reuniria meus amigos, que há muito tempo a gente não troca uma ideia juntos, não sai para lanchar. Então eu pegaria as pessoas que eu mais amo e passaria esses últimos momentos com essas pessoas. Talvez daria um abraço que há muito tempo eu não dei, talvez um beijo que há muito tempo eu não dei, talvez algumas palavras que há muito tempo que eu não pronuncio. Então Jesus, ele sabia que nesse momento, esse discurso de Jesus era a última semana de vida dele. Ele sabia que ele ia morrer. Então é por isso que ele pega os discípulos e começa a conversar com os discípulos. E aí uma das primeiras palavras de Jesus é exatamente essa: ei, não se turbe o vosso coração. Lembra que o cenário era terrível? Lembra que o cenário não era de amor? O cenário era de morte, era de perseguição, era de heresia, e agora o mestre ia deixar o grupo. Aí Jesus pega e começa as suas últimas palavras com os discípulos exatamente dessa forma. Ele reúne os mais próximos, os mais amados, e fala assim: galerinha, não se turbe o vosso coração. Só que eu acho interessante essa frase, não se turbe o vosso coração, porque quando você vai no original, ela tem outro sentido. Aqui, não se turbe o vosso coração, dá a entender que é algo que vai acontecer no futuro. Mas no original grego, a frase ela é a seguinte: é parai de deixar que o vosso coração se turbe. Eu não sei se você pegou a ideia e a diferença. Não se turbe o vosso coração, é algo como se fosse acontecer lá no futuro. Mas parai de deixar que o vosso coração se turbe, era se algo estivesse acontecendo ali e agora. E realmente estava acontecendo. Se você volta um capítulo antes, você vai ver que 3 coisas abalavam, ou então turbavam os corações dos discípulos. A primeira delas está em João capítulo 13, versículo 21, que Jesus, ele anuncia que haveria o primeiro traidor, um traidor, que era a pessoa de Judas. Então imagina só, vocês caminhando ali 3 anos e meio, reunindo ali um grupo de amigos, vocês passam tempo juntos, vocês comem juntos, vocês saem juntos, vocês pregam juntos, vocês riem juntos, vocês choram juntos, vocês fazem tudo juntos. E aí naquele grupo, depois de ter criado um vínculo maravilhoso de amizade, chega um e fala assim: não vale tanto a pena aqui, vou trair essa galera. Aí o coração dos discípulos, olhando todo esse cenário, um deles traindo Jesus, traindo o mestre, traindo o Criador, eles olham para aquilo e ficam com o coração turbado. Aí Jesus pega e fala assim: olha, parai de deixar que o vosso coração se turbe.
Aí o versículo 33 é a segunda coisa na qual os discípulos estavam com o coração turbado, que era Jesus já tinha anunciado que os deixaria. Então, imagina você agora, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, sentindo o cheiro de Jesus, vendo o sorriso de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, aprendendo com Jesus, ensinando outras pessoas com Jesus, fazendo tudo com o Criador do Universo. E a partir de agora ele fala assim, ó, vou ter que deixar vocês. Esse grupo aqui vai ficar sem o mestre. Aí o coração dos discípulos ficam como? Turbado. Aí Jesus pega e fala assim, parai de deixar que o vosso coração se turbe. Então, se vai ter um traidor, parai de deixar que o vosso coração se turbe. Se o mestre vai deixá-los, então parai de deixar que o vosso coração se turbe. E aí, que não acabou por aí, existem 3 motivos. O terceiro era exatamente outra traição. Parece que o grupo estava rodeado de traição. Agora não era Judas, mas sim Pedro. Pedro era aquele discípulo que todo mundo dizia que depois de Jesus, ele que ia liderar o grupo. Então imagina só, se já perdeu Judas, Judas era experiente, ele seria o nosso líder, já não teremos mais esse líder. Vou perder Jesus, era o nosso líder, então como é que a gente vai ficar? Tem Pedro, uma solução. Só que agora, essa solução, o Pedro também vai trair o grupo. E aí o coração dos discípulos fica como? Turbado. Aí Jesus pega e fala assim, parai de deixar que o vosso coração se turbe. Então a ideia que Jesus estava passando para os discípulos, era que existe a promessa, eu vou voltar, mas enquanto eu não volto, enquanto vocês vivem as aflições do mundo, existe uma promessa, parai de deixar que o vosso coração se turbe. Isso é interessante porque muitas das vezes, deixamos os problemas ofuscarem a nossa esperança. Talvez você tenha passado por algo, o ser humano parece que gosta disso, né? É por isso que existe, essa semana não, já faz alguns tempos eu estava atendendo um aluno, e aí ele tinha terminado um relacionamento, um longo relacionamento de 1 mês com uma menina, e assim, estava repleto de amor, né, aquela coisa de eternidade, de casamento, de filhos e tudo mais, 1 mês naquele relacionamento lindo, maravilhoso. E ele falou assim, não sei o que eu vou fazer, não sei o que está acontecendo, meu coração está muito triste e tal. E eu falei assim, mas o que você está fazendo para tirar esse sentimento, ou então para acalmar esse sentimento? Aí eu falei assim, eu tô ouvindo algumas músicas ultimamente. Eu falei assim, mas que música você estava? É um sertanejo, né, para acalmar o nosso coração. E aí ele falou alguns trechos da música, né, e eu ficava perguntando assim, como é que o ser humano, ele sofre, mas assim, não basta sofrer para a gente não se limita com o sofrimento. Para a gente o sofrimento ele é só a cereja do bolo. A gente gosta de abraçar o sofrimento, a gente gosta de comer o sofrimento, a gente gosta de saborear o sofrimento, porque se eu termino um relacionamento e eu estou triste, aquilo está me acabando, então eu tenho que programar minha cabeça para coisas boas, para eu superar aquilo, não pegar e ficar alimentando se é de sofrência, se eu peguei um chifre, então eu vou ouvir uma música que eu peguei um chifre, entende? Se ela fez isso, então eu vou ouvir uma música que alimenta isso. Parece que naturalmente a gente gosta, e isso não é uma coisa somente dos adolescentes, mas talvez você passe por outras coisas que todos os dias você pensa naquilo, todos os dias esse problema vem na cabeça e você dá corda para esse problema. Então a ideia que Jesus estava passando para os discípulos é o seguinte, vocês vão sofrer, o coração vai turbar, mas parai de deixar que o vosso coração se turbe. Não foque no problema, mas foque no solucionador dos problemas, que era Jesus. E quando os discípulos estavam pensando na traição de Pedro, enquanto os discípulos estavam pensando na ausência de Jesus, enquanto os discípulos estavam pensando na traição de Judas, Jesus estava falando o seguinte, o problema não é eles, o problema é onde está o teu coração. Teu coração tem que estar comigo, independente se eu estou aqui fisicamente ou se eu estou no céu. Sempre haverá um traidor, sempre haverá dor, sempre haverá ódio, sempre haverá maus tratos, mas isso só vai acabar quando a profecia se cumprir, quando um dia eu retornar, quando um dia eu voltar. Então a Bíblia, ela tem uma resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e a resposta é a seguinte, parai de deixar que o vosso coração se turbe. Então a primeira parte da profecia da volta de Jesus, é Jesus exatamente cuidando do nosso presente, cuidando do momento na qual estamos vivendo aqui, com o nosso coração turbado. E aí vem a segunda parte da profecia, que é o versículo 2, ele diz o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas,
Eu não sei você, mas quando eu penso em casa, é diferente de eu pensar em lar. Quando eu penso em casa, automaticamente na minha cabeça vem 4 paredes, automaticamente na minha cabeça vem um teto, vem um piso, vem tintas, vem móveis, né? Aquele negócio planejado, bonito, um fogão, cooktop, TikTok, sei lá mais o que lá, né? Então, assim, quando a gente pensa em casa, automaticamente pensamos em coisas materiais, em coisas palpáveis. Mas quando pensamos em lar, ou quando pensamos em família, já sai do material e entra no abstrato. Eu não sei você, mas quando eu penso em família, eu penso em pai, eu penso em mãe, eu penso em irmãos. Quando eu penso em família, quando eu penso em lar, eu penso em pensamentos, em memórias positivas. Talvez um momento que você passou, um aniversário, uma ação que o teu pai fez, que a tua mãe fez. Eu nunca esqueço da minha mãe. Minha mãe, assim, ela é empregada doméstica e o meu pai era motorista de ônibus. Então, assim, a gente nunca teve muita coisa boa na vida. Mas eu tinha um sonho. E para a realização desse sonho, o trabalho da minha mãe e o trabalho do meu pai não era tão favorável assim. Em 2013, se eu não me engano, me ajudem aí os mais novos, mas teve um lançamento de um videogame, que era o Xbox 360 com Kinect. Era algo diferenciado. E era muito caro. E aí eu falava assim, nossa, eu queria tanto um Xbox desse. E aí eu não tinha nada, não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu tinha um sonho, ter aquele Xbox, não sei como. E aí teve um dia no meu aniversário, no dia 26 de junho de 2013, eu acordei e eu dividi a cama com meu irmão, assim, era aquelas camas que embaixo e a outra que abria assim a gaveta, né, um negócio meio maluco assim. E aí todas as vezes que eu acordava, eu olhava pro lado, estava lá o meu irmão babando. Todo dia era essa cena. Só que no dia 26 de junho de 2013, eu olhei pro lado e tinha algo diferente, tinha algo quadrado. E eu pensei, meu irmão não é quadrado, né? Então, opa, tem algo diferente aqui. Só que na minha cabeça eu nunca pensei que aquele sonho ia se tornar realidade. E no dia 26 de junho de 2013, quando eu olhei para o lado, naquele dia eu acordei e eu vi uma caixa com o Xbox 360 com Kinect. Caríssimo. Ela passou parcelou de umas 36 vezes, né? Não sei até hoje como ela pagou. Mas assim, eu olho para minha mãe e eu olho para essa data e eu penso em família, como aquele sentimento que até hoje preenche meu coração. Para algumas pessoas é muito superficial, um videogame e tal, né, essas coisas todas. E hoje, olhando para isso também, eu acho, um videogame, mas era a sensação que eu tinha naquele momento, um grande sonho. Naquele período da história da minha vida, ter uma realização era ter um Xbox 360 com Kinect. E ela realizou isso. Então, quando vem família na minha cabeça, quando vem lar, é exatamente esses sentimentos positivos. Então, quando Jesus fala assim, olha, na casa de meu pai, Jesus ele não está se referindo às ruas de ouro. Jesus ele não está se referindo às mansões que você vai ter lá. Mas Jesus está se referindo à família celestial. A casa do Pai é o lar do Pai, é a família do Pai. É Deus ele querendo entronizar no coração dos discípulos que estavam turbados a esperança de que por mais que eles estivessem passando por um sentimento negativo, de coração turbado naquele momento, o lar, a família celestial futuramente ia ser a solução de tudo aquilo. E talvez existem 2 grupos aqui dentro desse auditório hoje. Talvez exista o primeiro grupo, que é o grupo quando pensa em família, a referência não é tão boa assim. Talvez você aqui, quando pensa no pai ou quando pensa na mãe, não tem um pai ou uma mãe que realizou um sonho te dando um Xbox 360 com Kinect. Mas talvez você lembre do seu pai ou lembre da sua mãe de uma forma negativa. Talvez os sentimentos que você tem de família, os pensamentos que você tem de família, não sejam tão bons assim. Talvez um pai que abusou, seja fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente. Talvez você não teve uma boa estrutura emocional, psicológica. Talvez o teu relacionamento com teus irmãos não foi tão bom assim. Talvez um ambiente que você foi criado não foi favorável para talvez você ser a pessoa que você é hoje. Esse é o primeiro grupo de pessoas que Jesus fala. É o grupo de pessoas que olham para trás e falam assim, nossa, o meu lar foi terrível. Ou talvez você possa estar passando exatamente isso agora. Talvez o teu lar não seja tão bom assim. Esse é o primeiro grupo de pessoas que Jesus fala. Mas existe o segundo tipo de pessoa, que é quando você pensa em família, pensa em algo positivo. É você olhar para trás e falar assim, nossa, se eu for igual ao meu pai, eu vou ser um excelente pai. Se eu for igual à minha mãe, eu vou ser uma excelente mãe. Se eu tiver uma casa hoje, uma família hoje, como eu tive no passado, a minha casa vai ser um pedaço do céu. Talvez você olhe para trás e fale assim, a minha família foi nota 1000.
Talvez a tua família hoje, a que você tem, a casa que você mora, é excelente, maravilhosa. Aqui dentro existem esses dois grupos de pessoas. E aí a mensagem da segunda parte da profecia é Jesus falando para esses dois grupos. Para o primeiro grupo, uma família desestruturada, Jesus fala assim: olha, a família que você tem, a família que você teve, por mais negativa que fosse, péssima que fosse, entenda uma coisa: quando eu falo de lar, quando eu falo de família espiritual, celestial, ela é diferente da família que você teve, ela é diferente da família que você tem. Talvez para a família desestruturada, o lar celestial é a estrutura que você tanto sonha. É Deus colocando no nosso coração exatamente o seguinte: não importa de onde você veio, não importa o ambiente que você esteve, ou o ambiente que você está, o lar celestial, ele é diferente. E para o segundo grupo de pessoa, para que tenha a família nota 10, maravilhosa, ele fala o seguinte: pega todo esse sentimento positivo que você tem da família, do lar, você multiplica vezes 1 bilhão, e não vai chegar à felicidade que é do lar celestial, da família celestial. Então, para os dois mundos, para os dois lados, para os dois tipos de família, a família celestial é a conclusão de tudo aquilo que vivemos. A família celestial é algo exclusivo, separado, para um povo exclusivo, para um povo separado, um povo que acredita e vive com o sonho de ver Jesus voltar. E aí, se encaminhando agora para a última parte da profecia, então imagina só, Jesus falando para algo presente, para as nossas dores, para os nossos sentimentos negativos, para as famílias que vivemos, e dando a esperança para algo novo. Agora a terceira parte do versículo 2 diz o seguinte: ele vai fazer o quê? Preparar um lugar. Aqui não existe uma tradução no grego, aqui não existe gramática, aqui existe um texto que eu queria compartilhar com você, que é o texto de Ellen White. Ela diz o seguinte: enquanto Jesus estivesse construindo as mansões, eles, os discípulos, deviam construir o caráter semelhante ao caráter de Deus. Agora vem a tua parte. Nas duas primeiras partes, elas são confortantes, porque é um Deus poético, é um Deus romântico, falando assim: olha, se você tem um coração turbado, beleza, eu vou estar com você. Se você tem uma família difícil, beleza, eu vou estar com você. Se você tem uma família boa, beleza, vamos potencializar isso aí. Então até agora é sempre partindo de Deus para algo grandioso. Só que o final da profecia, ela é uma contramão. Agora é partindo de você obter algo. Então o que eu queria deixar para você? Se você quer entrar no céu, você precisa ter um caráter semelhante ao caráter de Deus. Enquanto Deus estava construindo as mansões, os discípulos deviam construir um caráter semelhante ao caráter de Deus. Então, se você quer ter um coração tranquilo, calmo, se você quer ter uma família celestial, você precisa ter um caráter semelhante ao caráter de Deus. E eu te pergunto, como é que está o teu caráter hoje? Como é que está a tua vida hoje? Como é que estão as decisões hoje? Como é que está o coração hoje? Será que está mais parecido com Jesus? Ou parecido com outras coisas, menos parecido com Jesus? E eu entendi mais a respeito da volta de Jesus, pode colocar a imagem para mim, por favor? Eu aprendi um pouquinho mais, e a volta de Jesus, ela se tornou real, assim, na minha vida, essa mensagem de João 14, com uma criança, que é o Pedrinho. O Pedrinho é esse aqui, da minha esquerda. Ele é meu sobrinho. E o Pedrinho, vou começar a ser redundante, vou começar do começo. O Pedrinho e a Nath, eles são um sonho de um casal. A minha irmã era uma menina assim, muito agitada, muito legal, carismática, animada, sorridente e tudo mais. E ela sempre tinha um sonho que era constituir uma família. Ela sonhava em ser mãe. E ela conheceu um cara que também sonhava em ser pai. E aí bateu certinho, né? Só que a minha irmã, ela trabalhava e estudava. E esse rapaz que ela casou, Davi, ele tinha uma vontade, falava o seguinte: olha, que tal você largar o trabalho, que tal você largar a faculdade e você cuidar da casa, ser top e tudo mais. E aí ela, como tinha aquele sonho de ser mãe, queria ficar constantemente com os meninos, ela que era mãe coruja, que queria estar toda hora perto, ela pegou e aceitou o desafio. Ela falou assim: então eu vou sair do trabalho, eu saio da faculdade e eu cuido da casa. E aí veio a primeira filha, que era a Natália. E aí depois de algum tempo veio o Pedrinho. E aí a casa estava
estava perfeita. Um casal de filhos, né? Eu também queria muito um menino e uma menina, e ela queria muito um menino e uma menina, queria muito uma casa, tinha uma casa boa, queria ter recursos e tinha recursos. O Davi lhe proporcionava tudo para a família. A minha irmã não precisava trabalhar, não precisava estudar. Se ela quisesse ir 5 vezes ao shopping durante a semana, ele tinha condições de levar. Se ela quisesse viajar, passear, tudo que eles queriam, o Davi proporcionava. Só que nem todo dinheiro que entra, ele entra de coisas boas. E o Davi, para poder sustentar aquela casa, ele teve que começar a se envolver com algumas coisas erradas. E o Davi, ele começou a vender e a comprar carros, e ele fez um negócio um dia com um traficante lá na cidade. E aí passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, a dívida ia aumentando, e o Davi não conseguia pagar aquela dívida. E aí, como um bom traficante, né, está devendo, então chegou a hora de acertar as contas, de cobrar. E aí o Davi estava na sua rotina de trabalho, e esse traficante pegou o Davi, colocou ele dentro de um carro, e perguntou para onde ele estava indo. E o Davi estava indo pegar a filha dele no colégio, a Natália, na época com 5 anos, e o Pedrinho com 3. Eu não sei, hoje eu consegui entender que é um milagre de Deus, mas esse traficante levou o Davi até o colégio, pegou a Natália, e ao invés de fazer com a Natália a mesma coisa que fez com o Davi, ele pegou e levou a Natália até a casa. Deixou a Natália com a mãe, com o Pedrinho, e a minha irmã conta que naquela manhã, indo para a tarde, quando o Davi chegou em casa para deixar a Natália, ela disse que o abraço que o Davi deu nela foi um abraço diferente. Ela disse que o beijo que o Davi deu nela foi um beijo diferente. Ela disse que o beijo que ele deu na filha foi um beijo diferente. A forma que ele foi acordar o Pedrinho no quarto foi uma forma diferente. Ela disse que algo estava acontecendo de diferente naquele dia. E ela lembrava muito bem aquele sentimento que o Davi tinha deixado pela casa. E hoje eu consegui entender que era um sentimento de um pai que era a última vez que estava vendo um filho. Era um sentimento de um pai que era a última vez que estava beijando a princesinha. Era o sentimento de um esposo, que era a última vez que estava dando um abraço na sua esposa, na qual sonhou, projetou tudo aquilo. Talvez era o sentimento de um pai, que era a última vez que ele estava vendo as paredes da casa. O resultado, Davi saiu, foi colocado dentro de um carro, e ele foi encontrado depois de algumas horas a 10 quilômetros da casa dele, com 10 tiros. E o IML disse que no corpo dele existiam algumas marcas, e a probabilidade era que durante esses 10 quilômetros ele passou apanhando, e finalizaram com 10 tiros. Era uma vez um pai de família, era uma vez um esposo, era uma vez um sonho de ter uma família. E o que o Pedrinho tem a ver com tudo isso? Depois de muitos anos, já com 7 anos, a gente estava num culto, e o pastor, esse sermão foi fruto desse sentimento. Esse pastor estava pregando exatamente sobre João capítulo 14, e eu vi uma criança de 7 anos chorando copiosamente na minha frente, e eu desesperado, sem saber o que fazer, vendo o meu sobrinho chorando, e o meu sentimento era de desespero, porque eu falei assim, o que está passando na cabeça desse moleque, vendo um culto, e eu não estava nem prestando atenção no culto. E aí depois de tudo aquilo que acabou, eu peguei e falei assim, filho, o que aconteceu? E ele não queria falar, com vergonha, com medo, e soluçava, e vermelho de tanto chorar, até que depois de muita insistência, eu peguei e falei com ele, e ele disse assim, tio, é que eu estou com medo. E eu falei assim, tá, mas você está com medo de quê? A gente está falando sobre a volta de Jesus, Jesus vai voltar, tudo aquilo vai acabar, mas você está com medo de quê? E ele olhou para mim, e ele falou o seguinte, eu estou com medo de Jesus voltar, e eu não estar pronto para ir morar com Ele, porque o meu sonho é encontrar o meu pai. Um sentimento de uma criança de 7 anos, que muitas das vezes, eu e você deixamos isso de lado. Quantas vezes você se pegou durante o seu dia, com um sentimento de medo, de não estar pronto para quando Jesus voltar?
A ideia de João capítulo 14 não é simplesmente para acalmar o nosso coração, para romantizar a nossa vida, não é simplesmente Jesus falando assim, olha, para todos os teus problemas, para todas as tuas dificuldades, eu vou estar aqui, não é isso, é Jesus colocando um desejo gigantesco no nosso coração, e fala assim, olha, tudo aquilo que vivemos aqui neste mundo, seja coisas positivas ou seja coisas negativas, isso vai ter um fim. Você tem que ter um sentimento no teu coração, e o sentimento é a alegria de daqui muito em breve ver Jesus voltar, mas não somente ver Jesus voltando, porque muitos verão, mas é você poder subir com Jesus. A família celestial é o fim do luto para alguns, a família celestial é o fim da dor para outros, a família celestial é o fim da tentação para um grupo, a família celestial para uns é um reencontro com pessoas que talvez você perdeu aqui. A família celestial é para você. A profecia é para você. Jesus, ele já existe porque ele é Deus. Mas não vai fazer sentido o céu sem a tua presença. A família celestial, ela vai ficar incompleta se você não estiver lá. E Deus me trouxe lá do Amazonas para cá, para falar que o teu lugar é na família celestial. O teu lugar é no céu. E o céu não vai ser o mesmo sem você. Então o recado é o seguinte, você está proibido de faltar no céu, porque Deus deixou essa profecia, e ela ecoou durante os séculos, justamente para alcançar o teu coração, para colocar no teu coração esse desejo, seja por medo, seja por alegria, não importa o sentimento que está no teu coração, mas que esse sentimento te impulsione a nunca perder a esperança de um dia estar no céu, e viver para todo sempre com o nosso Mestre, Cristo Jesus. A cruz não foi em vão. A cruz não foi em vão. Então que o sentimento de um menino de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, ela venha permear no nosso coração também, de estarmos prontos e sedentos pelo céu, porque o céu é para nós. O céu não faz sentido sem a nossa presença. O céu vai estar incompleto se nós não estivermos lá. Então, se o teu desejo é permanecer com esse sentimento, ou fortalecer esse sentimento, ou então criar esse sentimento, eu queria fazer isso através de uma oração, que você se colocasse de pé, para a gente falar com esse Deus, que deixou essa promessa, essa profecia, e essa esperança. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque João capítulo 14, ele é real. João capítulo 14 não era simplesmente para acalmar os corações dos discípulos. Te agradecemos porque João capítulo 14 não é somente sobre um evento que irá acontecer, mas é o que acontece até esse evento chegar. Nos ajude quando os nossos corações estiverem turbados, preocupados com coisas do mundo, nos ajude a ter calma e focar naquele que soluciona os problemas, que é o Senhor. Nos ajude a também controlar a nossa família, às vezes um sentimento que passou, um sentimento que está acontecendo, talvez algo que traumatizou, que tem traumatizado, mas nos ajude a entender que a família celestial é diferente, nos ajude a entender que o céu é diferente. E também, Pai, nos ajude a encher o nosso coração com sentimentos que nos impulsionem para a eternidade. Nos ajude todos os dias, seja por medo, seja por alegria, seja racionalidade, mas que o desejo, que o pensamento, que as estratégias de estarmos com o Senhor na eternidade, elas sejam feitas e sejam reais da nossa parte. Nos ajude todos os dias a viver com esse coração, um coração celestial, um caráter semelhante ao caráter de Deus, e almejar aquele dia que das tuas mãos receberemos uma coroa, que receberemos um abraço do Mestre, e talvez veremos pessoas na quais perdemos aqui na terra. Vai acabar talvez alguns sentimentos de tentação que nos abalam todos os dias. Eu só sei de uma coisa: vai ser tudo perfeito. Vai ser tudo perfeito porque o Senhor vai estar lá. E eu sei que vai ser incompleto o céu se algumas pessoas que estão aqui, na verdade, se todas as pessoas estão aqui, perderem o lugar lá. Então nos ajude a entender que estamos proibidos de faltar no céu. E pedimos que o Senhor fortaleça esse nosso compromisso com o Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.